Opa, meu amigo, opa, minha amiga, sejam bem-vindos à nossa primeira aula, né? Nossa primeira aula de conceitos iniciais de economia do trabalho. Eu, professor Fábio Lobo, vou guiar vocês aqui por este curso para que você possa ter a possibilidade de chegar na sua prova, essa tão sonhada prova de auditor fiscal do trabalho, que há muito tempo não tem concurso, né? Foram autorizadas agora 900 vagas, então, com certeza, uma dessas vagas será sua. Eu quero mostrar a você o caminho para que você possa chegar e garantir os seus pontos em economia do trabalho. Então, vou deixar aqui você pronto para a batalha em economia do trabalho, para que você possa chegar lá e ter essa possibilidade de garantir esses pontos em economia do trabalho, tá? Então, nós vamos começar por conceitos iniciais da economia do trabalho. Neste bloco é para que a gente possa ter contatos iniciais. São contatos iniciais que são já de cara importantes. Por quê? Porque nós vamos ver que ao decorrer dos anos do concurso de AFT, todos os concursos tiveram pelo menos uma questão relativa a conceitos iniciais. Então, são conceitos importantes. É uma situação básica, mas o custo-benefício dele é muito bacana, tá? Vem comigo então na tela. Vamos começar então, ó. Conceitos iniciais de economia do trabalho. Maravilha. Vamos então aqui, ó, falar de principais institutos econômicos de aferição do emprego, né? Você tem aí seu PDF, você pode acompanhar, pode marcar, pode, inclusive, ir fazendo as suas anotações, tá? Mas a gente precisa entender que no mundo, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, e no Brasil, o IBGE, através da pesquisa mensal de emprego, e o DIEESE, né? Através da pesquisa de emprego e desemprego. Então, são os principais institutos aqui no Brasil que dizem respeito à lógica de informações sobre a economia do trabalho. Bom, vamos pegar esse esqueminha, porque esse esqueminha faz toda a diferença na hora de você entender essa base para que daqui a gente possa avançar. Quando a gente fala da população total, toda a população do país, ela vai ser dividida em duas frentes, tá? Vai ter a PIA e vai ter a PINA. O que é a PIA? População em idade ativa. A PINA, população em idade não ativa. Olha só, houve algumas alterações, né, de um tempo para cá, onde nós temos hoje a população em idade ativa, aquela população que está ali por volta dos 10 aos 65 anos. Então, abaixo de 10, ó, ou acima de 65 é a população em idade não ativa. Ah, professor, 10 anos, A gente trabalhava com um período de 13 anos. Aí nós vamos ver que na última prova, inclusive, do concurso IFT, foi considerado abaixo de 10 anos como população em idade não ativa. De 10 anos acima, população em idade ativa. Por que isso? Porque, veja, isso é uma forma estatística de trabalhar com o que a gente chama de amostragem. Nós sabemos que a amostra é um percentual da população total. Só que se eu tenho, por exemplo, 200 milhões de pessoas e eu pego ali 100 mil pessoas como amostra, é uma amostra muito pequena com relação ao tamanho da população. Existe uma margem de erro muito grande nessa amostragem pequena. Então, para que diminua a margem de erro, o trabalho na questão de pesquisa mensal de emprego feita pelo IBGE ou a pesquisa de emprego e desemprego feita pelo DIEESE, para que ele cumpra uma margem de erro menor e uma possibilidade de acerto maior, aí varia entre 10 e 65 anos, ok? Não vamos levar em consideração as questões aqui relacionadas ao que você estuda, por exemplo, no direito do trabalho, porque no direito do trabalho você tem algumas considerações específicas para o menor aprendiz, para as situações que você pode trabalhar ali com relativamente capaz, com absolutamente capaz, né? Aqui a gente vai considerar esses dados como um dado puramente estatístico, ok? Bom, a partir daí nós vamos entender que a população em idade não ativa são crianças e idosos. Então, é uma parte da população que a gente não leva em consideração. Porque o que vai nos chamar a atenção é a população em idade ativa, que ela é dividida em PEA e PENA. O que é PEA? População economicamente ativa. PENA ou PNEA, população economicamente não ativa, ou população não economicamente ativa, tá? O que mais importa no nosso estudo é a chamada população economicamente ativa. Então, é aqui que a gente vai focar, porque aqui estão os empregados e desempregados, tá? Já já a gente chega lá. Bom, vamos entender aqui o que é população total, né? População total é definida aqui, ó, em alguns conceitos, né? Como total de residentes no país. Então, a gente tem lá, né? Os 220 milhões de brasileiros é a população total. População em idade não ativa, parcela de residentes que não possuem idade para trabalhar, constituído basicamente por crianças menores de 10 anos, tá vendo? Ó?
beleza? E pelos aposentados que não pretendem mais trabalhar, acima de 65 anos, né? População em idade ativa, população com idade mínima constitucionalmente estipulada, né? Ó, para trabalhar. Observação, para fins de mensuração estatística, o IBGE calcula a PIA a partir dos 10 anos. É bom guardar essa informação. PENA ou PNEA, população economicamente inativa. Nesse caso, a gente busca aqui aquelas pessoas que nós vamos considerá-los como desalentados. O que são os desalentados? Ó, população economicamente inativa, pelo mnemônico, né, PENA, a gente pode até fazer uma alusão e dizer, olha, faz pena, né? A população faz pena. Por quê? Porque pode ser por um motivo de doença, que a pessoa está fora do mercado de trabalho, mas pode ser também aquele cara que está 12 horas da manhã ali embaixo de um pezinho de cajarana, tomando uma cachaçinha, dizendo, ó, o que o mercado oferece é incompatível com as minhas qualificações, então não vou ofertar minha mão de obra. Então, por motivo pessoal, ele não quer ofertar mão de obra. Nesse caso, é chamado de desalentado, ok? Falou em desalentado, a gente vai lembrar de população economicamente não ativa. Porque a população economicamente ativa, que é conhecida como a nossa força de trabalho, ela é representada por quem? A população economicamente ativa é representada por empregados e desempregados. É bom entender que os empregados aqui são chamados de população ocupada. O que é ocupada? É aqueles que ocupam vaga. Aqueles que ocupam vaga no mercado, eles são chamados de população ocupada, então são os empregados. E os desempregados, professor? Desempregados é a população desocupada. Desocupada não é no intuito do que muita gente imagina, o cara que não faz nada, não, não é isso. Desocupado é o cara que não ocupa vaga, mas está na busca da ocupação. Esse é o desocupado. Então, ele é chamado de desempregado. É o cara que não ocupa, mas está buscando a ocupação, ou seja, está buscando virar empregado. Então, se a gente pegar os empregados e desempregados e a gente quiser, por exemplo, achar a taxa de desemprego, que a gente vai já ver como um índice, essa taxa de desemprego é calculada apenas pela PEA, pela população economicamente ativa, não pelo todo, tá? Então, é bom entender que quando a gente diz, a taxa de desemprego na economia é de 12%, não é da população total os 12%. 12% é da população economicamente ativa, aquela que tem idade para trabalhar, está ocupando ou está na busca da ocupação. Ok? Maravilha. Vamos para frente, olha só. População ocupada. Então, segundo o IBGE, o que é trabalho, né? É a ocupação remunerada em dinheiro, em produtos, em mercadorias ou benefícios. Ó. Então, não obrigatoriamente em dinheiro. Pode ser uma troca, né? Por produto, por mercadoria, por benefício. Ocupação remunerada em dinheiro ou benefícios, ó, tá? No serviço doméstico. Então, aqui ele fala na produção de bem ou serviço e aqui no serviço doméstico. Mesma coisa. Ocupação econômica sem remuneração na produção de bens e serviços em ajuda na atividade econômica de membro da unidade domiciliar. Então, quando você ajuda alguém na família, você também está executando um trabalho, segundo o IBGE, tá? Não é considerado trabalho, segundo o IBGE. Ó. Ocupação sem remuneração desenvolvida em ajuda à instituição religiosa, beneficente ou de cooperativismo. Então, se eu vou ajudar uma instituição religiosa, beneficente ou cooperativista, eu não estou exercendo trabalho, segundo o IBGE. Ocupação na produção para o próprio consumo ou uso dos membros na unidade domiciliar. A gente está fazendo ali plantio para subsistência. Isso não é considerado trabalho para o IBGE. Então, veja, pode não ter remuneração, mas se você estiver ajudando um membro da família a receber uma remuneração, isso é considerado trabalho para o IBGE. Não é considerado trabalho a lógica de ajudar a instituição religiosa, beneficente, cooperativista, ou até mesmo uma situação de trabalho para subsistência, ok? Vamos para frente, olha só. Outros conceitos importantes. Bom, aqui nós vamos elencar 3 conceitos importantíssimos. O conceito de empregado, o conceito de autônomo e o conceito de empregador, tá? Eu vou pegar uma cor diferente, que eu quero grifar as palavras-chave aqui com você. Ó. O que são os empregados? São aquelas pessoas que trabalham para um empregador, ou mais de um, né? Cumprindo a jornada de trabalho, recebendo em contrapartida, ó, uma remuneração em dinheiro ou outra forma de pagamento. Porque para ser considerado trabalho, a gente vai a pouco, tem que ter uma contrapartida, né? Então, se ele trabalha para um ou mais de um, ele é um empregado. O que é um autônomo? É aquele que explora a atividade econômica ou exerce uma profissão ou ofício sem empregados. Ou seja, trabalha por conta própria. Então, esse cara, ele é o autônomo. Quem é o empregador? São as pessoas que exploram a atividade econômica ou exerce uma profissão ou ofício com auxílio de um ou mais empregados. Então, eu preciso ter olha só, eu preciso ter um ou mais empregados para ser considerado um empregador. Ok? Maravilha, maravilha. Vamos para frente. Conceitos de subemprego, conceitos importantíssimos.
Entender sobre o subemprego é entender que existe uma parcela de emprego na economia, mas existe uma parcela também que a gente chama de uma parcela menor. Essa parcela menor é chamada de subemprego. Vamos entender os principais tipos de subempregos, né? A gente vai ter aqui, ó, o subemprego considerado como subemprego visível, o subemprego encoberto e o subemprego potencial. Então, vamos pegar as palavrinhas-chave de cada um. Vamos lá. Subemprego visível é definido como a diferença, ó, entre o volume real de horas trabalhadas pelo indivíduo e o volume de horas que ele poderia, de fato, trabalhar. Exemplo, pessoas que trabalham meio expediente. Esse é o subemprego visível. As pessoas conseguem ver que aquela pessoa poderia estar exercendo 8 horas por dia, mas ela só exerce 4. Então, nesse caso, é um subemprego. Tipo de subemprego? Subemprego visível. Então, visivelmente, existe um subemprego na economia. Esse subemprego visível é considerado pela diferença do volume que poderia estar trabalhando e o que realmente, de fato, ele trabalha. Subemprego encoberto representa a quantidade de mão de obra que seria possível liberar, melhorando-se a organização e distribuição das tarefas de trabalho. Melhorando-se a organização e distribuição das tarefas de trabalho. Mantendo-se em nível de produção sem necessidade de novos investimentos em capital físico ou sem modificação das formas de utilização do trabalho assalariado ou estrutura social da produção. Nesse caso, o subemprego encoberto, ele é provocado pela própria empresa. Por que pela própria empresa, professor? Por falta de organização. Você percebe que, às vezes, né, nas empresas existe o problema do chamado retrabalho. Né? Tem pessoas, por exemplo, que não há comunicação na empresa, não há distribuição de tarefas da melhor forma, não faz com que haja ali uma melhor departamentalização, um processo de coordenação, e isso faz com que as pessoas trabalhem fazendo a mesma tarefa. 2 ou 3 pessoas executam basicamente a mesma tarefa. Então, isso é o subemprego encoberto. Enquanto eu poderia estar fazendo com que as pessoas elas estivessem empregadas em outras frentes, fazendo outros processos que são importantes para a empresa, nós estamos encobrindo isso através de fazer com que as pessoas percam, entre aspas, o seu tempo com relação a esse retrabalho que gera aí uma menor produtividade para a empresa, né? Subemprego potencial, que é o subemprego potencial? É definido como a quantidade da mão de obra que pode ser liberada, dado o nível de produção, por meio de mudanças nas condições de exploração dos recursos ou transformações nas indústrias ou agricultura. Então, o subemprego potencial seria a lógica aqui, ó, do uso dos recursos. Então, nesse caso aqui, quando a gente tem um melhor uso dos recursos, a gente busca uma melhor eficiência, né? E aí, nesse caso, a gente está falando de quem? A gente está falando do subemprego potencial. Por quê? Porque é aquilo que potencialmente eu gostaria de fazer. Mas eu não tenho recurso suficiente. Eu não uso melhor o tempo, eu não uso melhor a mão de obra, eu não uso melhor os recursos, e aí acaba gerando o que a gente chama de subemprego potencial. Então, visível, claramente dá para se ver que o cara trabalha menos horas. Encoberto é aquele que a empresa tem o seu processo, mas existe uma falta de organização. Potencial é o melhor uso dos recursos, ok? Maravilha, vamos para frente. Tipos de desemprego. Quando a gente fala de desemprego, existem 4 formas de gerar desemprego na economia. Aqui é importante entender cada uma delas. Ó. Primeiro, a gente vai ter aqui o chamado desemprego involuntário, também conhecido como desemprego cíclico, ou ainda desemprego conjuntural. O que é o desemprego involuntário, cíclico ou conjuntural, professor? Vamos lá. A economia ela é formada por 2 fluxos básicos. Um fluxo que vai girar num sentido e um fluxo que vai girar no sentido oposto. Por exemplo, quando eu vendo a minha mão de obra, eu recebo a remuneração. Quando eu compro o meu serviço, eu pago por ele. Toda vida que tem um ciclo de um bem, existe um ciclo contrário, um fluxo contrário, que é o ciclo ou fluxo monetário. Esses 2 fluxos se encontram no chamado sistema econômico. Então, quando esse sistema econômico ele começa a girar, ele faz a roda gigante dessa economia acontecer. O que faz isso acontecer, professor? A ideia do consumo na economia. Então, o nosso objeto de estudo na economia é o consumo. Quando o consumo começa a acontecer, a economia começa a girar. Começa a gerar mais produção, mais emprego, mais renda na economia. Então, se o consumo é alto, isso gera mais produção, mais emprego, mais renda. Mas adivinha, se o consumo baixa, se as pessoas deixam de consumir, gera menos produção, gera menos renda. Consequentemente, o empresário vai demitir gente.
isso gera desemprego. Esse desemprego, que a gente chama, por diminuição do consumo, é chamado de desemprego cíclico. Ele é chamado de involuntário por quê? Porque as pessoas elas querem ofertar sua mão de obra, mas não tem vaga no mercado. Por quê? Porque não existe produção, não existe renda, consequentemente não vai existir emprego. Desemprego involuntário, conhecido como cíclico, ok? Desemprego estrutural, o que é isso? Desemprego estrutural é conhecido como a lógica do desemprego tecnológico. Acontece quando o padrão de desenvolvimento econômico exclui uma parcela dos trabalhadores do mercado de trabalho. Por quê? Porque as empresas vão começar a apostar em tecnologia. Então, as empresas apostando em tecnologia, elas deixam de lado a mão de obra e geram o chamado desemprego estrutural. Maravilha, professor. Desemprego friccional. Esse desemprego é conhecido como desemprego de curta duração. Ele ocorre dentro de um processo dinâmico que caracteriza o mercado de trabalho. No caso, são sistemas de informações sobre a oferta de vagas disponível no sistema produtivo que não é perfeito, que as pessoas não têm essa perfeição. Isso acaba gerando atrito, daí a gente chama fricção. O senhor me deu um exemplo. Antigamente era muito fácil as pessoas pegarem o seguro-desemprego, quando, por exemplo, elas estavam desempregadas. Ficou mais burocrático, mais difícil. Por quê? Porque o governo percebeu que quando você pegava o seu seguro-desemprego, facilmente você batia na porta de uma empresa e dizia assim, olha, me dá uma vaga aí, mas não assina minha carteira, estou recebendo seguro-desemprego. O empregador dizia, maravilha, porque eu não assino a carteira de trabalho, e isso vai ser bom porque eu vou pagar menos tributo, né? Você também não vai ser prejudicado. E fica todo mundo, entre aspas, ganhando. Lê do engano. Porque se todo mundo faz isso, gera uma parcela do mercado que poderia estar ocupando essas vagas quando uma pessoa está ocupando tanto o seguro-desemprego quanto a vaga, gerando um desemprego de curta duração, conhecido como desemprego friccional, exatamente por esse processo dinâmico. Tranquilo? Desemprego sazonal. Sazonal, períodos de contratação e não contratações. Então, sazonalidade de determinados tipos de atividade econômica. Exemplo, safra entre safra. Por exemplo, no final do ano, a gente vai lá e contrata as pessoas para trabalhar na loja lá no shopping. Depois demite. Né? No Dia das Mães, contrata gente, depois demite e assim sucessivamente. Então, existem períodos na economia que quando se faz, por exemplo, a pesquisa mensal de emprego pelo IBGE ou pesquisa de emprego e desemprego do DIEESE, já se sabe que existe o desemprego conhecido como sazonal. Então, são 4 formas de geração de desemprego aqui no nosso estudo, ok? Vamos para frente, olha só. Vamos falar agora de indicadores. Indicadores importantíssimos que nós precisamos agora estar atentos a esses indicadores e entender que o que cada indicador desse ele fala, né? Aqui eu vou trazer, ó, 2, 4, 6, 7 indicadores para você, tá? 7 indicadores muito cobrados em provas de concurso. Taxa de atividade, taxa de inatividade, nível de ocupação, nível de desocupação, taxa de ocupação ou desemprego, taxa de desocupação ou desemprego e a taxa de rotatividade. Quando a gente fala de taxa, essas palavrinhas taxa aqui, ó, elas vão trazer maior volume de indicadores. E aí é importante entender o seguinte, naquele esqueminha que a gente falou, população total, dividida em PIA e dividida em PINA, né? População idade ativa, população idade não ativa. Aqui é dividida em PEA e dividida em PENA, né? E aqui nós temos crianças e idosos, tá? Nesse caso, a gente vai sempre observar que a taxa de atividade, a taxa de inatividade, essas taxas, elas vão sempre se referir, ó, a um pedacinho, por exemplo, aqui, ó, com uma informação anterior. Um pedacinho com informação anterior. Agora, quando a gente fala de nível, o nível sempre vai se referir a situações um pouco mais atrás, um pouco mais distantes. Professor, não entendi. Vamos ver aqui, ó, cada um deles, ó, para você entender, olha só. Taxa de atividade. O que é a taxa de atividade? A taxa de atividade, ó, taxa, é a população economicamente ativa dividida pela população idade ativa. Então, a gente sabe que a população idade ativa, olha só, população idade ativa é dividida em população economicamente ativa e a população economicamente não ativa. Então, quando a gente fala de taxa de atividade, é exatamente esse percentualzinho aqui da população economicamente ativa, pegando aí a parte anterior. Ah, professor, beleza, joia. Se eu falo de taxa de inatividade, olha só, taxa de inatividade é a população economicamente não ativa pela população idade ativa. Então, de novo, ó, eu vou falar de quem? Ó? População e idade ativa. A gente tem a população economicamente ativa e a população economicamente não ativa. Aqui a gente vai falar pena dividido por pi. Ó. Ah, professor, beleza. Quando a gente vai para nível, olha só, um pouco mais complexo. Nível. Nível de ocupação é o número de ocupados, de empregados, dividido pela população e idade ativa. Então, você tem a pi, ó,
Tá vendo? Ó? População em idade ativa dividida em PEA e dividida em pena. A gente sabe que PEA é dividida em empregados e desempregados. Então, agora, o que eu faço com o nível? O nível é isso aqui, ó. Empregados dividido por população em idade ativa. Ó. Tá vendo que nível é um pouquinho mais distante, ó? Ah, professor, beleza, joia. Vamos para o nível de desocupação. Falou em nível, é um pouco mais distante, né? Ó, nível de desocupação, desocupados por PIA. Então, a gente tem aqui PIA, de novo, ó, dividida em PEA e dividida em pena. PEA é dividida em desempregados e empregados. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o número de desempregados e vou dividir pela população em idade ativa, ó, nível. Professor, beleza. Agora, a gente volta para a taxa. Quando a gente fala de taxa, de novo, ó, taxa de ocupação. Seria o número de ocupados, de empregados, dividido pela população economicamente ativa. Então, essa taxa de ocupação também pode ser chamada de quê? De taxa de emprego. Ah, professor, joia, por quê? Porque a gente tem a população economicamente ativa dividida em empregados e desempregados. E a população e a taxa de ocupação seria o número de empregados dividido pela população economicamente ativa. Ó. Logo, em seguida. Ah, beleza. Vamos para a taxa de desocupação. Vamos lá. Taxa de desocupação também chamada de taxa de desemprego. Ó. É o número de desocupados ou desempregados dividido pela população economicamente ativa. Então, aqui de cara, seria o quê? Ó? População economicamente ativa dividida por empregados e desempregados. E agora a gente vai ter esse pedacinho de desempregados, ó, dividido pela população economicamente ativa. Ah, professor, maravilha, joia. Então aqui fica a dica, ó, falou em taxa, é sempre a informação anterior. Falou em nível, é um pouco mais distante, um pouco mais distante. Beleza, beleza, beleza. Vem para cá, ó. Taxa de rotatividade. Quando a gente fala de taxa de rotatividade, essa taxa de rotatividade é a taxa do que a gente chama de turnover. O que é turnover, professor? É a rotatividade de mão de obra. Então, aqui são os empregos substituídos, ó, dividido pelo número inicial de empregados. Então, você tinha lá 100 empregados e substituiu 20. 20 dividido por 100 vai dar 20%. Essa é a taxa de rotatividade. Professor, beleza. Quando a gente fala em rotatividade, a gente precisa perceber alguns detalhes. Ó. A rotatividade de mão de obra, a gente precisa entender que, mantendo-se os outros fatores constantes, ó, isso aqui na economia a gente chama de ceteris paribus, né? Um trabalhador dado terá maiores possibilidades, ó, de sair de um emprego de baixo salário do que de um alto salário, lógico. O baixo salário tem maior rotatividade de mão de obra. Basta a gente pensar, por exemplo, nas empresas de call center. Call center tem uma alta rotatividade de mão de obra, porque o salário é baixo. As taxas de saída tendem a declinar à medida que aumenta o tamanho da empresa. Se a empresa aumenta, significa dizer que o empregado ele olha para a empresa e vê as diversas oportunidades que tem dentro dessa empresa. Então, a rotatividade de mão de obra diminui nessa empresa. As mulheres, geralmente e infelizmente, têm taxas de saídas maiores e períodos mais curtos de emprego do que os homens. Infelizmente, que a gente ainda vive no mercado que ele acaba ainda dividindo homens para um lado, mulheres para o outro, homem ganhando mais do que mulher. Então, infelizmente, as mulheres acabam tendo uma taxa maior, né? Por vários motivos. E claramente a gente sabe quais são os motivos que existem no mercado, infelizmente, né? Estamos aí trabalhando exatamente para diminuir isso, para evitar isso, na verdade, para eliminar, seria o ideal, né? A taxa, a rotatividade em determinado segmento do mercado de trabalho é maior quando for relativamente fácil e rápido para os trabalhadores, ao sair de um emprego, encontrar outro emprego. Então, lógico, né? Se a gente tem, por exemplo, um setor do mercado que é fácil você encontrar um emprego, a rotatividade ela aumenta, porque eu sair daqui eu encontro rapidamente ali no outro, né? Agora, quando o meu mercado, o meu setor é mais fechado, mais restrito, é um pouco mais complexo dos empregados buscarem esse novo emprego, né? A taxa de rotatividade cai à medida que aumenta a idade e o tempo no emprego, sim. Até porque existe a questão do medo, né? Da pusilanimidade do trabalhador, dele olhar para aquele negócio e dizer, caramba, eu estou há tanto tempo aqui, será que eu ainda consigo me alocar no mercado de trabalho da melhor forma, né? Me lotar no mercado de trabalho com o ganho que eu tenho hoje? Então o trabalhador fica nessa dúvida. As taxas de saída serão maiores quando os custos de sair são mais baixos. Então, veja, a taxa de saída é maior quando o custo de sair é mais baixo. Se ele vê, por exemplo, que ele está um mês na empresa, não tem ali FGTS, não tem nada para receber e não está dando certo, aí é um custo menor, ele toma a decisão e sai. Quanto mais tempo, mais difícil de sair.
tanto para o trabalhador quanto para a empresa, né, para poder retirar essa mão de obra. Tranquilo? Vamos para frente, vamos lá. Mercado formal. Mercado formal é aquela questão que cumpre a legislação vigente nos âmbitos fiscais, né, sanitário, segurança, trabalhista, ambiental, ou pelo menos deveria cumprir, né? Por isso que é o nosso papel tão relevante no mercado, como auditor fiscal do trabalho, para a gente poder fazer essa fiscalização, né? O mercado formal está lá, o mercado de trabalho das empresas, e o mercado informal é aquele que não há registro, né, em carteira, logo não há direitos sociais garantidos em lei. O mercado informal ele tem crescido bastante durante um certo espaço de tempo, né? E a gente precisa estar ligado nessa questão do mercado informal, porque também, de alguma forma, vai nos auxiliar a entender algum aspecto desse mercado como um todo, no sentido de explorar os diversos indicadores e explorar também outros tipos de informações que veremos pela frente, tá? Vamos lá. Eu gostaria, então, de finalizar aqui com vocês, tá? Nesse bloco, especificamente. Nos vemos no próximo bloco. Forte abraço e até lá.